Olá, pessoal. Vamos falar aqui então, retomar o conceito aqui dos conjuntos numéricos, tá? Então, nesse capítulo aqui nós estudaremos um pouco mais, relembrando, né, a teoria dos conjuntos numéricos, né, para chegarmos aos conjuntos dos números complexos. Para entender alguns aspectos que são relevantes à necessidade desse novo conjunto, né, dos números complexos, reúnam-se com seus colegas e resolvam as equações abaixo, respeitando conjuntos indicados em cada item. Por exemplo, ao resolver uma equação em naturais, né, n, não é possível obter resultados negativos nem fracionários, pois esses são números que não existem no conjunto dos naturais. Então, por exemplo, aqui, ó, quando você tentar solucionar essa equação não pode dar número negativo, não pode dar um número fracionário, porque ele está dentro do conjunto dos naturais. Aqui ele já pode dar um número negativo, porque ele está dentro do conjunto dos inteiros, certo? Mas ele não pode dar um número fracionário. E aqui é a mesma coisa, natural, não pode dar negativo, não pode dar fracionário. Aqui já temos um conjunto de números racionais, e aí entra os racionais e assim por diante. Ó. Vamos comentar aqui mais à frente aqui, ó, os conjuntos numéricos para a gente entender essa ideia aqui. Ó. No próximo slide a gente vai ver o seguinte, ó. Entre os conjuntos numéricos já conhecidos, tínhamos inicialmente o conjunto dos números naturais. Então vamos relembrar. Ó. O conjunto dos naturais é denotado por esse símbolo aqui, com a letra N aqui. Ele parte do 0, 1, 2, 3 e vai indo até infinito, tá bom? Vai caminhando até infinito. Nesse conjunto nós não temos os números negativos, tá? Não temos os números negativos, não temos os números decimais, tá bom? 1,25, 2,75, por exemplo, não está dentro desse conjunto, né? E não temos as frações, por exemplo, 4 quintos, né? Um exemplo, não temos as frações, tá? Então, esse conjunto é bem limitado, né? Então, nos dias atuais, a gente vê que não tem como trabalhar sem as frações, sem os decimais, sem os negativos. Então, esse conjunto precisou ser complementado por um novo conjunto que melhorasse ele. Ó. Para que a subtração fosse sempre possível, ele foi estendido e obtivemos o conjunto dos números inteiros. Então, ó, por exemplo, nos naturais, se eu pegasse o número 5 e fosse fazer uma subtração 5 menos 8, 5 menos 8 daria menos 3, né? Que não é possível nos números naturais porque não tem número negativo. Já aqui já é possível, ó, nos números inteiros, que ele é representado por esse símbolo aqui, né, por um Z aqui, certo? Aí a subtração é possível quando o número, né, o número está subtraindo o outro. Por exemplo, 5 menos 8 vai dar menos 3. O menos 3 pertence ao conjunto dos inteiros, tá certo? Não pertence aos naturais, mas pertence aos inteiros. Então aqui já é possível trabalhar com números negativos, tá? Positivos, incluindo o zero também. Só que nos números inteiros nós temos um problema com relação às frações e os decimais, né? Não temos frações e não temos decimais, né? Quando você vai trabalhar a divisão, por exemplo, você pega o número 5 e vai dividir por 2, 5 dividido por 2 dá 2,5, né? Ou uma fração 5 sobre 2. Então não tem como descrever essa fração ou solucionar esse resultado usando apenas os números inteiros, né? Então nós precisaríamos complementar de novo esse conjunto. Aí nós vamos trazer então aqui um outro conjunto. Para que também a divisão fosse possível, estendemos esse último e obtivemos o conjunto dos números racionais, tá bom? Os números racionais podem ser escritos na forma de fração, com numerador e denominador inteiros e denominador diferente de zero. Então, os números racionais são escritos dessa forma, com o símbolo da Q, né? Os números racionais. Você pode escrever utilizando aqui um número inteiro em cima, um inteiro embaixo, tá? Desde que o de baixo aqui, o denominador, tem que ser diferente de zero, pois não existe divisão por zero, tá? Pode pegar aí a sua calculadorinha e tentar pegar um número qualquer e tentar dividir por zero para você ver o que vai acontecer. Não dá certo, tá bom? Não existe a divisão por zero, tá? Para a gente não alongar muito o vídeo, né? Então a gente não vai
explicar os detalhes, tá bom? Mas o conjuntos naturais, então, já é possível escrever as divisões que não resultam em números inteiros. Por exemplo, 5/2, que eu comentei agora há pouco, né? 1/, 3, tá? E assim por diante, tá bom? Todas as frações que dão números decimais finitos e decimais infinitos fazem parte do conjunto dos números racionais. E os próprios números inteiros, os números naturais também estão dentro desse conjunto dos racionais, tá bom? Todos eles vai aglutinando dentro do outro, tá bom? Então, nos racionais, por exemplo, a equação x² igual a 2, ela não pode ser resolvida. Então, ela tem um problema. Nos racionais, ainda assim, aparentemente que parece que ele pega tudo, mas aqui ele tem um problema, ó. Porque, ou seja, a resolução dessa equação seria raiz quadrada de 2 e x igual a raiz quadrada de menos raiz quadrada de 2 não podem ser representadas na forma de fração, com b diferente de zero. E a e b pertencente aos inteiros. Então, ó, esse número aqui não pertence a. São exemplos. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de menos 2 são exemplos de números chamados irracionais, né? Você não consegue criar um número que uma razão, né? uma fração, uma razão que gere esses números, tá certo? Então, eles são exemplos de números irracionais. Fazendo isso, então, a gente vai ter que criar um novo conjunto, certo? Um novo conjunto numérico que vai complementar esse conjunto que ele não, né, as raízes não exatas, por exemplo, né? Raiz de 2, raiz de 3. Tem um número bem conhecido que também é número irracional, o valor do π, que é aproximadamente 3,14, mas ele é um número infinito, né? Não é dízima periódica porque ele é infinito e não tem as repetições, tá? Se fosse dízima periódica, ele pertence aos racionais, porque aí ele, por exemplo, 1/3 é 0,33333 infinito, então ele é um número racional, tá? Mas o π, as raízes de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de número que não são valores exatos, são números irracionais, tá bom? Então vamos para o próximo. A união do conjunto dos racionais, que nós comentamos agora há pouco, com os irracionais, surgem os números chamados reais. A união dos dois conjuntos, então, ó, voltando aqui dos racionais, que são as frações, os decimais, os naturais e os inteiros, mais os irracionais, né, que são as raízes que eu falei, são os números que não dá para ser escrito nessa forma, as raiz de 2, raiz de 3, o π, por exemplo, né? Uma decimal infinita e não periódica, por exemplo, tá? Então, a união desses dois conjuntos forma o conjunto dos números reais. A união entre os dois forma o conjunto dos números reais. Portanto, podemos identificar os naturais como parte dos inteiros, né? Está, né, dentro dos inteiros, os inteiros como parte dos racionais, está dentro dos racionais, e os racionais como parte dos reais, e escrever da seguinte forma: naturais está contido nos inteiros, que está contido nos racionais, que está contido nos reais. Um está contido dentro do outro, tá? Aqui, então, se ele fala aqui, né? Sabemos que se o x pertence aos reais, x for maior ou igual a zero, assim a equação x² mais 1 igual a zero não tem solução. Por quê? Se eu fosse resolver essa equação, ia passar o mais 1 para o outro lado, ia passar menos 1, ia descobrir aqui, tentar descobrir a raiz quadrada de menos 1, certo? Não existe um número que elevado ao quadrado resulte em menos 1, né? Todo número elevado ao quadrado dá um número positivo, não dá negativo. Então não tem como isso aqui, né, um número elevado ao quadrado, gerar um número negativo. O que acontece? Por isso temos que estender o conjunto dos números reais para obter um conjunto chamado de conjunto dos números complexos. Aí que a gente chegou nesse ponto, ó, que nós vimos lá no começo dos conjuntos dos naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, para chegar nesse ponto aqui, ó, de mostrar que existe um número que ele não pertence ao conjunto dos reais, tá? Que nós vamos ter que criar, né, entender um novo conjunto
numérico para poder descrever esse número que não faz parte dos reais, porque não existe um número que elevado ao quadrado resulte um valor negativo. Então aí nós vamos precisar do auxílio então desse número chamados números complexos, que a gente vai ver mais à frente aí então para poder compreender melhor como é que funciona, tá bom? É isso aí então, muito obrigado e até mais.